Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora você vai assistir esse vídeo. Estamos iniciando mais um podcast Amigos do Rádio. Estamos ao vivo neste exato momento no nosso canal no YouTube, Davi Pereira na Rede. Você pode acompanhar. Já vá compartilhando com seus amigos para que eles possam também acompanhar o episódio do nosso podcast Amigos do Rádio, sempre com um tema relevante, importante, falando sobre a história do rádio, falando sobre os bastidores do rádio. E eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos em todas as redes sociais. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. E vamos que vamos, porque o nosso podcast Amigos do Rádio já está no ar. Porque eu cheguei e vou ficar com você. E o tema, o assunto que nós iremos abordar hoje no nosso podcast é acerca do rádio onde o povo está. A gente sabe que o rádio é o amigo do ouvinte e o rádio tem que estar onde o povo está. A gente vai falar hoje das ações sociais, da caravana do rádio, como era feito o rádio antigamente. E a gente vai explicar a vocês tudo sobre o rádio na rua. É, que antigamente tinha muito as caravanas do rádio, né? O pessoal antigamente tinha esse costume de viajar no interior, né? Fazia aquela caravana, ia para o interior, gravar programas de rádio, era muito interessante. E para quem não acompanhou, para os novos, né? Que não chegou a conhecer, a acompanhar essas programações especiais que o rádio tinha antigamente, a gente vai trazer um pouco para vocês. Nós pesquisamos um pouco acerca da caravana do rádio, como o rádio era feito antigamente nas ruas, e vamos trazer tudo isso para vocês nesta edição, neste episódio do nosso podcast Amigos do Rádio. Antigamente existia, né, essa questão de fazer o rádio na rua, como era antigamente. Hoje, infelizmente, com a modernidade, a programação do rádio com certeza é feita dentro do estúdio, mas antigamente existia as caravanas, onde se reunia a equipe da rádio e ia viajar, né? E também fazia apresentações musical. Muitos artistas que estavam iniciando a sua carreira tinham a oportunidade de cantar ao vivo nas ruas, nas praças, nos mercados públicos, e daí surgiu muitos artistas, muitos cantores que hoje são famosos, que hoje que são reconhecidos nacionalmente, mas começou no rádio e no rádio de rua, né? Nas caravanas, cantando dos mercados públicos, e era uma emoção muito grande que contagiava o povo gostava desses eventos da caravana do rádio do povo, quando a apresentação do programa era feita em praça pública, reunia milhares de pessoas, né? Crianças, idosos, homens, mulheres, para acompanhar, para assistir a programação da rádio, né? Não era como hoje. Hoje, infelizmente, é totalmente diferente a modernidade, né? Hoje, quase a gente não vê mais esse tipo de programação de rádio, ou quando a gente vê é só uma entrevista, uma reportagem, gravando um material, uma matéria, mas antigamente não. Antigamente os comunicadores raízes, os mais velhos, os veteranos do rádio, gostavam disso, de reunir a equipe, viajar pelo interior e chegava numa praça pública, né? Ligava o microfone, fazia o intercâmbio com a emissora e fazia o programa ao vivo de lá mesmo, que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, não tinha nenhuma rede social. Era feito tudo quando tirar uma foto era na preto e branco, né? Naquela foto preto e branco. Então você veja que antigamente não tinha essa modernidade, mas já era feito esse tipo de programa nas ruas e o povo gostava muito. Levava cantores para se apresentar, os talentos da terra, né? Que surgiu muitos cantores também na época do rádio de rua. E hoje você vê esses megafone nas ruas e principalmente nos mercados públicos, quando você chega nos mercados públicos, que hoje ainda tem
que foi iniciado na época do rádio tradicional, lá no começo do rádio, quando surgiu o rádio, né, que hoje infelizmente já não tem com frequência esse tipo de microfone, de megafone, né, nas ruas, né, principalmente dos mercados públicos, e lá o pessoal fazia divulgação, tocava música. Eu acompanhei muito quando eu estive o ano passado na cidade de Caruaru, e na cidade de Caruaru, no centro de Caruaru, ainda tem, né, os megafones, o rádio na rua. Então isso é uma coisa interessante que hoje os jovens não sabem mais o que é isso, não sabem mais o que é os megafones, né, aqueles interceptores que se colocavam nas ruas. E o pessoal estava andando na rua, circulando no comércio, na feira livre, no mercado, na praça, e o pessoal escutando a programação da rádio. Não precisava nem comprar o rádio de pilha. Você na rua, você escutava a rádio em qualquer lugar da cidade, os megafones, né, estavam espalhados nas ruas para quem quisesse ouvir a programação da rádio. Alguns interiores ainda tem, né, como eu citei aqui, Caruaru, no centro de Caruaru ainda existe, né? Mas em algumas cidades do interior ainda existe, mas são poucas, é uma raridade. Então você veja como o rádio se expandiu, o rádio cresceu. Agora essa modernidade do rádio de rua, dos megafones que eram feitos antigamente, era porque o pessoal não tinha o poder aquisitivo que tem hoje. Né? Hoje o pessoal, hoje o rádio está barato, 15, 20, 30 conto você consegue comprar um rádio de pilha, ou um rádio tradicional, um rádio que você carrega, né? Mas antigamente o pessoal não tinha esse poder aquisitivo, então o rádio era muito caro. Então o pessoal não tinha condição de comprar um rádio, então as rádios antigamente não tinha também esse poder aquisitivo como existe hoje, as rádios comercial, a rádio comunitária, né? Tudo moderna, com os estúdios exuberante, com aquela tecnologia, com aquela coisa toda de última geração. Então antigamente o estúdio de rádio era simples, era só os microfones, né? O transmissor e pronto. E jogava toda a programação do transmissor para as ruas. Colocava aqueles caixas de som, aqueles megafones grandão em todos os lugares e o pessoal acompanhava a programação da rádio. Então era feito dessa forma o rádio antigamente. E a caravana do rádio do povo, porque o rádio tem que ir onde o povo está. Não é simplesmente só estar no estúdio de rádio apresentando um programa de rádio. Não. É simplesmente ver as demandas sociais, o buraco na rua, a falta de iluminação pública, né? Acompanhar o povo de perto. Como eu já falei aqui em outros podcasts passados, o povo quer ser ouvido, o povo quer falar, o povo quer colocar a boca no trombone, o povo quer se expressar, omitir a sua opinião. E hoje, infelizmente, o rádio está muito fechado, o rádio hoje está muito global, está fechado, né? E hoje não há mais espaço, não tem, em muitas emissoras de rádio, 50% das emissões de rádio no Brasil, hoje já não dá mais vez e voz, espaço para o ouvinte ligar, participar, falar, opinar, reclamar, denunciar. E isso tem feito que muitas pessoas têm se afastado do rádio, têm deixado de ouvir rádio, porque já não tem mais espaço para omitir as suas opiniões. Então o rádio tem que voltar como era antigamente. Antigamente se dava mais de uma hora, um espaço, uma oportunidade para eles falarem, se expressarem, omitir a sua opinião e falar aquilo que eles queriam falar. E hoje a censura, hoje com essa modernidade, com essa frescura, não pode falar isso, não pode falar aquilo. E antigamente palavrões, não palavras chulas de baixo calão, mas palavras nordestinas, né? Hoje o pessoal só quer colocar no rádio pessoas que sabem se expressar, sabem falar bem, um português eloquente, um português correto. E antigamente o nordestino, a dona de casa, o trabalhador, o analfabeto, todo mundo falava em rádio. O rádio era popular, o rádio era do povo. E hoje, felizmente, o povo já não se encontra, já não se identifica, já não tem mais esse espaço como tinha antigamente. Então temos que voltar ao rádio raiz, o rádio tradicional, o rádio antigo, onde o ouvinte tenha espaço para omitir as suas opiniões. E antigamente, quando eu assim cheguei para iniciar em rádio, em 2016, né?
no finalzinho de 2016. Tinha muito ainda. Em 2016 ainda tinha a caravana do rádio em Limoeiro, em Passira, em Sirinhaém, ainda existia. Depois de 2017, 18, 19 já acabou. Hoje a gente não vê mais essa questão. Então, o rádio é a cara do... O rádio tem que ser a cara do povo. E o povo tem que se identificar com a rádio. Tá certo? Então tem que ser voltado à raiz tradicional, o rádio tradicional, onde o povo gosta de se ouvir, onde o povo gosta de falar e de se expressar. Então é isso que nós estamos precisando. E essa questão da caravana do rádio do povo deixou muita saudade, memórias agradáveis, memória boa, onde a gente tinha essa oportunidade, esse prazer de falar, de se expressar. Era muito bacana, era muito bom ver o pessoal se expressando, aquela alegria. E dali surgiu artista, surgiu cantor, dali muitas pessoas gostavam de se expressar no rádio, muitos começaram a se identificar com o rádio, a trabalhar em rádio. Então surgiu muitas ideias boas, muitos projetos bons quando se iniciou essa fase do rádio na rua e colocando o mesmo pessoal para falar, colocando o pessoal para colocar a boca no trombone, né? E hoje a gente vê que o crescimento da população, principalmente no interior do estado, hoje se expandiu, hoje já existe rádio em todas as cidades do interior, que antigamente só tinha na capital. Então a expansão da comunicação, ela foi da capital até o interior, mas se iniciou na capital e a capital foi até o interior para expandir a sua rede e para levar a comunicação. E hoje a população se ouve falar no rádio, tem as rádios comunitárias, né, onde o pessoal tem o seu espaço para poder receber as notícias da sua comunidade, poder denunciar e ter um veículo local para estar assistindo a população. Então o rádio tem que estar onde o povo está. Um abraço a todos, estamos concluindo mais uma edição do nosso podcast Amigos do Rádio. Eu sempre digo aqui, se você tem uma ideia, sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, deixe nos comentários. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar os nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações. Precisamos do seu apoio, da sua ajuda. Tamo junto e misturado, tá certo? Sempre temos um episódio novo, todos os dias, o nosso podcast Amigos do Rádio, aqui no meu canal do YouTube. Tá certo, meus amigos? Sempre a partir das 20 horas da noite. Estamos aqui de segunda a sexta-feira fazendo o nosso podcast ao vivo aqui no meu canal no YouTube. Agradecendo a todos pelo carinho, pela audiência, deixando o nosso WhatsApp à sua disposição para você mandar sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Se você tem uma ideia para o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Se você tem uma crítica construtiva, pode também mandar para cá. O nosso WhatsApp é este, 984 55 33 17. 984 55 33 17. Esse é o número do nosso WhatsApp para você participar, para você interagir e você mandar a sua ideia pelo Zap. Tá certo, meus amigos? E no próximo episódio do nosso podcast Amigos do Rádio, vamos falar do crescimento do rádio na internet. A tecnologia, a inovação, como o rádio hoje está moderno, está diferente. Hoje os estúdios de rádio tem câmera, hoje transmite tudo pelo Facebook, pelo YouTube. Então o rádio está muito moderno. Quem pensava que com o advento da internet o rádio ia se acabar, se deu mal, porque o rádio só faz crescer cada dia mais e se modernizar. Antigamente o rádio a gente só ouvia, hoje a gente assiste o rádio, porque hoje tem câmera. Hoje os estúdios de rádio parecem mais estúdio de televisão, tudo moderno, tudo com câmera de última geração, transmitindo aí, né, para o YouTube, e tem sido um crescimento muito bacana, tem expandido aí e tem esse crescimento extraordinário. E a gente só tem que agradecer, né, a internet, porque a internet foi uma porta de prosperidade, uma porta muito sensacional. Antigamente o pessoal só ouvia a voz do locutor, não conhecia ele porque não tinha câmera, ninguém sabia, né? Só se identificava com a voz. Mas hoje todo mundo é conhecido porque
hoje tem as câmeras, hoje é tudo gravado. Então essa diferença do rádio do passado para o presente, a modernidade, o avanço da tecnologia, e a gente vai explicar, vamos detalhar, vamos falar tudo isso no próximo episódio do nosso podcast Amigos do Rádio. Um forte abraço a todos vocês, continuem com a gente, sempre tem episódio novo no meu canal do YouTube. Um grande abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Tamo junto e tamo misturado. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E não se esqueça, compartilhe, curte e comente os nossos vídeos. E vamos que vamos, meu Brasil varonil. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que Deus te guarde, Deus te livre e te dê um dia iluminado e abençoado para você e toda a sua família. Tchau, tchau e até o próximo episódio.